Vem para cá, Lorival Santana, assim que ele puder, se o Edu quiser deixar aqui a imagem ao vivo do que está acontecendo na ONU, estava previsto para voltar mesmo às 5 da tarde, agora são 5h03. Lorival Santana, informação que chega da CNN Internacional. Um comboio militar russo que estava fora de Ivankiv, na Ucrânia, no domingo, agora chegou aos arredores de Kiev. Isso é comprovado por imagens de satélite. No domingo, ou seja, ontem, esse comboio estava a cerca de 64 quilômetros de Kiev, que é a capital ucraniana. Agora, né, eles avançaram, eles estão mais próximos. Segundo a imagem do satélite da Maxar Technology, são cerca de 27 quilômetros, meu Deus, Lorival, 27 quilômetros que estão cobertos por armamento russo, blindados, tanques e artilharia rebocada em outros veículos. Antonov, gente, está a 27 quilômetros de Kiev, ou seja, vai chegar um armamento pesado. A capital ucraniana deve ser alvo nessa noite, essa madrugada, de ataque, de ofensiva intensa. 27 quilômetros de comboio, Brasil, é muita coisa. A gente vai assistir essa noite a tomada de Kiev, não há a menor dúvida em relação a isso. É um comboio... Você acha que é impossível que Kiev consiga resistir mais essa noite, Lorival? É impossível resistir a esse comboio. Se ele tiver a missão de tomar Kiev, ele vai tomar, não há dúvida. As baixas civis e militares serão altíssimas. Eu estava em Benghazi quando avançou o comboio do Gaddafi, que foi destruído pela OTAN. E havia muito armamento russo, muito foguete, lançadores múltiplos de foguetes, Grad. Essas armas são gigantescas, elas não são feitas para atacar populações civis, elas são armas para destruir equipamento militar, um equipamento pesado que não está aparentemente guardando Kiev. Então essas armas vão causar uma grande destruição na cidade de Kiev se elas forem usadas, se não houver uma rendição da cidade de Kiev, se elas realmente chegarem até lá. São muitos ses, mas é preciso a gente ter consciência de que esse é um comboio com uma capacidade de destruição extraordinária. Benghazi tem 1 milhão de habitantes, Kiev tem 2.900.000 habitantes. Aquele comboio a que eu me referia, ele tinha 25 quilômetros. Eu percorri ele depois de destruído pelas forças da OTAN. Esse comboio tem o mesmo tamanho, é um comboio gigantesco. Lorival, eu vou chamar a atenção para o que você está falando agora. Gente, eu só vou pedir para a gente voltar com a notícia anterior. Me parece um registro mais importante que a gente tem dessa ofensiva até agora em Kiev. Peço atenção para o meu time. A gente vai voltar, vai seguir falando com o Lorival, porque, segundo o Lorival Santana, esse comboio que avança agora para os arredores de Kiev, que a empresa satélite que está monitorando o avanço desse comboio contabiliza aí 27 quilômetros de estrada. Gente, essa é a imagem. Meu Deus. Lorival, essa é a imagem. Essa é a imagem. Segundo a empresa de satélite, 27 quilômetros de estrada, quase 30 quilômetros, estão cobertos de armamento, é tanque, é míssil, é comboio que está levando artilharia. No entendimento do Lorival Santana, se a missão desse comboio, pela extensão que a gente viu agora há pouco, nessas imagens que o Edu conseguiu muito rapidamente trazer para você em conexão direta com a CNN Internacional, no entendimento do Lorival, se a missão desse comboio for tomar Kiev, Kiev não terá a capacidade de resistir. E será uma destruição, né? E o próprio fato de esse comboio conseguir se deslocar já mostra aqui as defesas, né, ucranianas, porque isso já é a região de Kiev, né? Kiev é uma cidade e também é uma região. As defesas não estão conseguindo conter esse comboio, né? Isso é bastante revelador sobre o estado da guerra.
Gente, vamos ouvir um pouco, porque a CNN Internacional, a gente está em conexão, eles estão falando exatamente desse assunto, desse ataque. O Pentágono falou sobre isso também, desse comboio que está se aproximando de Kiev. A Heloísa Vilela vem direto de Nova York. Vamos ouvir um pouco os nossos parceiros, a nossa matriz, a CNN Internacional. Alguns problemas ocorreram com os russos, é isso mesmo? Sim, Anderson, você está absolutamente certo. Uma das coisas que a gente viu é que vários veículos militares russos estão quebrados nas estradas, não só hoje, mas a gente tem visto isso nos últimos dias. E especialmente hoje, a gente viu alguns veículos e o que é incrível é que eles estão quebrados na beira da estrada. Por exemplo, a gente viu um lança-foguetes que se chama Uragan, que na verdade é um lançador de longa distância que consegue lançar foguetes a mais de 10 quilômetros e tinha um time que estava tentando consertar e rebocar o veículo que estava destruído. E outro veículo parecia ter capotado na beira da estrada, não sabemos como que isso aconteceu, como que o motorista tenha, enfim, capotado o veículo, mas isso é algo que a gente está vendo bastante. Veículos que estão sendo rebocados, caminhonetes que estão sendo rebocadas, blindados que também estão sendo rebocados pelas forças russas. Eu não sei se isso indica que o equipamento trazido pelos russos está com dificuldades, com problemas técnicos. É difícil dizer, talvez seja um atrito comum que você encontre em uma operação dessa escala, mas com certeza é algo que nós reparamos. E outra coisa, Anderson, que eu preciso falar, é que hoje nós estamos perto do último checkpoint, do último ponto de verificação em direção a Kharkiv, que é o último ponto do lado dos russos, e nós ouvimos fogo de artilharia e foguetes sendo disparados hoje à noite, um pouco antes de entrarmos no ar, e o local onde eu estou é a linha de frente de Kharkiv, é bem nessa cidade. Nós recebemos um fogo de artilharia na cidade, na área de civis, aparentemente, e parece que civis foram mortos. E do ponto que nós estamos aqui é que nós percebemos que os russos estão avançando com equipamentos até certas posições e nós vemos uma repercussão disso no campo de batalha também. E hoje nós vimos vários desses lança-foguetes chamados Uragan se aproximando cada vez mais do território da Ucrânia e se aproximando cada vez mais de Kharkiv também. Obviamente, no mesmo dia que nós vimos esses ataques em áreas de civis, não sei se isso quer dizer que os russos estão intensificando a sua campanha de guerra no momento, é difícil ver daqui de onde estamos, mas nós percebemos que esse equipamento está sendo transportado para as linhas de frente e nós vimos também essa campanha de Kharkiv intensificando. Muito obrigado, Fred, ajudando a gente nessa cobertura, tudo que está acontecendo nessa região. Você ouviu o relato do repórter, do correspondente da CNN, Edu Petrelli. Gente, essa é a imagem do satélite que a CNN obteve agora. Isso é registro de satélite da movimentação desse mega comboio russo. Um comboio que cobre 27 quilômetros de estrada. E está se aproximando de Kiev, está a cerca de 20 quilômetros da capital ucraniana. Lorival Santana está conosco o tempo inteiro. Eu vou pedir para a gente conectar rapidamente com a Heloísa Vilela. Lorival falou, se esse armamento tiver como missão tomar Kiev, Kiev vai cair. Agora, olha o custo. Kiev tem quase 3 milhões de habitantes. Kiev tem quase 3 milhões de habitantes. São 2 milhões e 800 mil habitantes em Kiev. Se você considerar que os 500 mil refugiados da Ucrânia, todos saíram do mesmo lugar, você ainda tem mais de 2 milhões de pessoas na capital ucraniana.